Boa tarde. Boa tarde, Adriana, Sérgio, Carlinhos. Ó, tem uma agência de intercâmbio. Maria, Ione, boa tarde. Pessoal, obrigada pela presença. Celso, Márcia. Ó, o Vitor aqui, eu já vou até... já a gente vai esperando o pessoal entrar. Rogerinho, André. Vamos ver se o Vitor conecta aqui direitinho. A gente vai esperando mais participantes. Pessoal, hoje o tema vai ser muito interessante. Vitor tem que aceitar o meu convite aqui. Acho que ele mandou o convite, eu estou aguardando ele aceitar. Que a gente vai falar sobre intercâmbio, né? Eu mesma já morei 2 anos fora, em 2 programas de intercâmbios diferentes. E a gente vai contar um pouquinho para vocês essa experiência e como é que o mercado está reagindo às viagens de intercâmbio nesse momento aí de pós-crise, né? E a gente ainda está na crise, mas a gente vai discutir um pouquinho do que ele tem sentido desse mercado. Vitor, eu tive uma mensagem aqui que você não conseguiu participar. Deixa eu ver aqui. Solicitações, acionar. Vê se você recebe a minha solicitação, Vitor. Aí! Legal. Deu certo? Certo. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Obrigado, Thaís, pelo convite. É uma honra aqui poder dividir um pouco esse momento aí que a gente está vivendo, um momento inédito, né? Emocionante, não pro melhor dos mundos, mas faz parte dos desafios que a gente tem que encarar, né? Exatamente, exatamente. Vitor, a gente que fica muito honrado em você ter aceitado o convite aí da nossa live. A gente está indo para a 8ª live desde quando a gente começou nesse processo aí da crise, da pandemia, chamando nossos parceiros, nossos executivos, nossos clientes finais também. E queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Mandem perguntas, né? O Kleber, do nosso time executivo, que cuida aí da conta da CI, vai também responder algumas dúvidas. E Vitor, eu queria, começando a agradecer, agradecendo o seu aceite ao convite, dizer que a gente tem sempre chamado parceiros de longa data e parceiros que conhecem profundamente o mercado de turismo do Brasil e dos brasileiros, né? O comportamento do viajante brasileiro, de lazer, de negócio, família e intercâmbio, que foi um tema que a gente não tinha tratado ainda. E eu considero você se não, né, um dos ou maior especialista de intercâmbio que a gente tem no país, porque a CI é referência com escritórios fora do país, que depois eu quero que você conte um pouquinho. Então, se você puder começar contando um pouquinho da sua história e da história da CI, eu acho que é muito válida para todos nós. Obviamente, como a maioria das pessoas que estão no setor de viagens estão muito vinculadas a uma paixão pelo negócio, né? E não é diferente na área de intercâmbio. Na realidade, a CI é uma das maiores empresas de intercâmbio do mundo. Tem alguns rankings aí que nos colocam entre as 5 maiores empresas do mundo nessa área. E a história da CI, ela começa ainda no período universitário. Eu sou graduado em engenharia e lá eu conheci o Celso, que é meu sócio, e que juntos nós trouxemos para o Brasil uma associação de intercâmbio para universitários, chamada IAEST, e a partir daí, de forma filantrópica, esse trabalho foi feito por alguns anos, e aí ele deu oportunidade, então, para que nós pudéssemos participar de estágios do exterior. E aí foi então,
a minha continuação do intercâmbio. Eu fiz o meu primeiro intercâmbio com um concorrente que ainda opera aqui no Brasil, e com ele eu estive em Londres por uma temporada bastante longa. Depois eu fui para a França também, fiquei quase 6 meses na França. Voltei, isso foi durante o curso universitário, e na volta é que eu encontrei o Celso, que já tinha iniciado esse trabalho com a EAEST, e nós montamos um comitê que aí fez, então, essa divulgação de estágios no exterior. E quando eu acabei a faculdade de engenharia, eu acabei indo para um estágio na Inglaterra, fiquei quase 2 anos lá, depois fui contratado, e na sequência fiquei mais 1 ano na França, que aqui eu faço um gancho para uma das paixões da Thaís também, porque ela também é ex-estagiária da França, por acaso. Sim. E, então, nós temos 2 paixões em comum, viu, Thaís? O intercâmbio e seguro, porque depois, quando eu volto da minha viagem, o Celso já estava em São Paulo, nós nos reencontramos aqui, e aí pensamos de montar a central de intercâmbio, que era o nome original disso aí, e naquela época nós decidimos, porque nós éramos uma das raras empresas que fazia o incoming, né? Que fazia a visitação das de escolas. Porque os estagiários nós mandávamos brasileiros e era quase 1 para 1. Também recebíamos estrangeiros no Brasil. Então, a gente tinha uma atuação um pouco mais ampla que as empresas que operavam tinham de porte naquela época. Era que ano, Em Vitor? 88, existiam 5 empresas de intercâmbio com atuação marcante assim, no mercado. Tinham pequenas, mas era um número muito baixo. E hoje, para se ter uma ideia, esse mercado a gente acredita que hoje tem aproximadamente 800 empresas operando esse produto no Brasil. Nossa. E aí, depois, com o tempo, o Celso, além do estágio, que era o que a gente já fazia desde o tempo da universidade, que era um esquema ainda filantrópico, nós fomos adicionando novos programas e novas opções, e também optamos, na época, para que essa aí fosse um ponto completo para atender quem se interessasse por viajar de uma forma jovem, descolada e com fins sempre educativos. Educativo, né? E aí nós nos fixamos muito nessa questão da educação desde o início, porque ao longo do caminho, quer dizer, a CI, só fazendo uma conta rápida, uns 32 anos trabalhando no setor, e então a gente sempre teve oportunidade para diversificar para outras áreas de viagens, mas a gente nunca se deixou envolver por nada que não fosse o fim jovem e educacional. Então, nós mantivemos isso. E aí, já no comecinho também, um dos produtos que nós associamos, porque eu sou realmente muito aficionado por essa questão de seguro, e foi um produto próprio, a marca Intercare, que é a marca de seguro da CI, ela existe, a CI tem 32, o Intercare existe há quase 30 anos. Então, a gente, desde o princípio, achou que esse produto ele era uma necessidade, também com a experiência de ter vivido tanto tempo no exterior. Eles falam, né, que as sociedades, quanto mais rica a sociedade, maior é o percentual de gasto que se tem com seguro. E o Brasil ainda melhorou muito ao longo dos anos, né? Mas ainda temos um longo caminho para que todos os produtos de seguro tenham uma aceitação bem mais ampla no Brasil, né? Não, e a gente, Vitor, nessa linha do seguro que você falou, a gente tem as análises que a gente tem aqui. O meu som para você tá bom, Vitor? Tá ótimo, tá ótimo. A gente sabe que quando o estudante, como você até mesmo falou, que vai procurar essa capacitação, essa experiência de estudo, de vivência,
o seguro viagem é muito importante, porque ele está longe de casa, ele está longe dos pais, os pais têm preocupação também, então ele é um produto que de fato ele usa, né? Em um ano, 3 meses, que é mais do que uma viagem a lazer, ele de fato tem uma utilização, tirando até um extravio de bagagem, alguma coisa, que ele usa o serviço, né? Porque sempre você está muito tempo no local de um outro clima, uma outra alimentação. Então, isso é muito recorrente, né? Eu diria que vocês têm já os dados, que nós já colaboramos por mais de 2 anos, né? Mas nós temos uma frequência que ela às vezes é um pouquinho mais alta que a média, mas a gravidade, felizmente, não é. Né? Então, é muita situação de solução rápida, mas é vital, porque também as famílias latinas, por acaso, se preocupam até excessivamente com isso, né? E todo mundo quer saber como está, como está. E é muito ruim quando você precisa de um atendimento médico num outro país, porque, primeiro, o hábito de visitação ao hospital é muito diferente do que aqui, né? Sim, aqui faz reunião familiar no hospital. Em outros países, não. Então, tanto sozinho lá, essa questão de ter um apoio, de uma assistência que conecta você com a família, que fala o idioma, que te apoia, etc., que te explica questões, às vezes, no hospital que você acaba não entendendo, né? Especialmente, assim, tem países que têm uma medicina muito particular, né? Quarto individual, por exemplo, na Europa, é uma coisa que não é tão popular. Tão comum, né? Exatamente, exatamente. Não, acho que para os pais é uma tranquilidade, né? De deixar o filho partir, mas com uma segurança importante, né? E, Vitor, essa história da CEI é incrível. Eu lembro de sempre buscar isso, quando eu não tive a oportunidade ainda, mas eu acho que o intercâmbio, ele é um sonho de muitos jovens, né? Eu também morei 2 anos na França, como você também morou. Eu participei de 2 programas diferentes. Um pela faculdade, que eu fiz USP, tinha um programa específico, e um outro que eu ganhei uma bolsa para fazer um MBA, que também foi muito, muito rico. E depois eu fiquei trabalhando em empresas francesas, né? Porque também precisava gastar meu francês em algum lugar, né? Então, acabei aproveitando essa oportunidade. E aí, Vitor, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, que a gente tem, né, agentes de viagem que vendem também bastante planos de intercâmbio. Como é que você sentiu esse impacto? Mas o intercâmbio, diferente do lazer, ele é um projeto que às vezes você não engaveta, né? Talvez você só espera mais um pouquinho. E aí, como é que você faz essa leitura do momento que a gente está passando? E como é que esse intercâmbio começa a se reaquecer, se já começa? Enfim, o que você tem sentido dentro da CI em relação a esses futuros intercambistas, né? Bom, eu acho assim, a nossa atuação e a dinâmica da CI, especialmente na forma de atuar no marketing, é uma atividade super intensa, a gente leva isso muito a sério, é uma ação que vem realmente, está na essência, está no nosso DNA, e está sempre muito ativo nessa multicanalidade que a gente sempre teve presente. Nós fomos o site da CI é um portal, na realidade, que não tem paralelo assim no setor. E depois, nas mídias sociais também, a gente sempre tem tido uma atuação muito presente. Forte. E agora, a pandemia ninguém esperava, então nós acabamos nos ajustando, né, fazendo uma série de mudanças, né, para essa operação, vamos dizer, à distância, remota, e sempre, que é uma característica também nossa, por já ter vivido também tantas outras crises, a gente não entende que o produto esteja comprometido. Agora, quando as fronteiras estão fechadas e tem essa situação de visto, de quarentena, de consulado que não está ainda operando, obviamente você fica impedido. Agora, o que a gente tem percebido, quer dizer, como as famílias têm ficado mais tempo juntas, né,
Tá. mais tempo em casa, a gente notou aí um certo aquecimento de procura, né? Então, Ah, a gente tem recebido interessante. a gente tem recebido algumas, a prospecção aumentou, mas a gente percebe que tem muita, é uma peneira ainda muito ampla, assim, de pessoas que têm buscado o produto, porque tem ainda, né, muito mistério aí para alguns, né? Tem gente que pensa que para o filho dela ficar 6 meses numa casa de família fazendo high school, ela precisa receber um estrangeiro, né? Tem alguns programas que funcionam um pouco assim, né? Mas não é mais o caso. Mas, de qualquer maneira, a gente viu que a prospecção retomou já no final de abril, a gente já sentiu uma busca, uma retomada de busca interessante. E eu diria que já em julho, o nível de visitação e etc., e de conexão e de leads gerados já estava voltando ao que a gente tinha constatado em 2019. Ah, que bom, Victor. E a outra, quer dizer, para o nosso setor, o que é positivo também, primeiro, assim, você trabalha com uma faixa etária que tem um problema com a Covid Mais ameno, um né? pouco mais suave, né? Quer Sim. dizer, a fatalidade é infinitamente mais baixa, né, nessa faixa etária. A segunda questão é que eles estão mais propensos a tomar risco, né? Eles estão mais propensos a se lançar, né? O Uhum. jovem tem muito essa característica. E o último item é que o intercâmbio é uma viagem muito planejada. Então, por exemplo, em agosto de 2019, nós já vendíamos muito poucos programas para o segundo semestre de 2019. Ele tem um Ah, prazo sim. aí, ele tem um prazo de pesquisa, de busca, de comparação, de análise de opções muito mais exigente, mais rica, e também o investimento é um pouco maior que um pacote normal de viagem, né? Então, o nosso ticket médio acaba sendo alto porque o tempo de permanência no exterior é muito amplo, né? Então, Na média, você diria que são 3, 6, um ano. O que o pessoal vai mais? Assim, eu tenho essa olha, curiosidade. As duas vezes que eu fui por um ano, né? a gente tem vários perfis de estudante, mas é como os tipos de programa que nós fomos adicionando ao longo do tempo, eles têm oferecido mais alternativas para permanência de longo prazo. Mas, ao Tá. mesmo tempo, tem também tido adesão de uma faixa etária mais baixa. Então, hoje nós temos intercambistas de 12, de 14, de 13, muitos de 15, 16, que são os nossos programas Teen e High School. E aí a pessoa vai numa Bacana. faixa etária menor, e aí, às vezes, sendo a primeira experiência, às vezes ele fica 2 ou 3 semanas, e depois esse mesmo intercambista ele vai para um que a gente chama de intercâmbio team, ele vai no intercâmbio team, depois ele vai para o high school. O intercâmbio team é normalmente de 3 semanas, e o high school aí é de 6 meses até 2 anos, se quiser. Entendi. A pessoa pode fazer todo o colegial fora, se quiser. Existe Então, uma experimentação e depois um novo projeto, né? exatamente, exatamente. Então, assim, com essa diversidade. Depois tem outros programas que nós também promovemos com muito sucesso no Brasil, que é a questão da universidade no exterior, que é a graduação fora, né? Que também aí você pega um público que tem que pensar 2, 3, 4 anos fora. Então, e aí, se nós formos falar do estudante de idioma tradicional, que vai estudar só a língua, por exemplo, ele, Uhum. então, aí fica uma média de 6 semanas, 5 semanas. Então, os programas são muito... têm tido uma variação bastante grande de duração. Que interessante, Vitor.
eu sempre penso nessa questão do estudo, mas a variedade é enorme, né? Porque tem, inclusive, Muito. para trabalho também, não tem? Isso, não, o que acontece, né? A, a geopolítica, quer dizer, no Brasil mudou muito, quer dizer, quando eu viajei há 35 anos, obviamente que já tinha muitos brasileiros que viajavam e que estudavam fora, mas não existia, eu diria, uma forma tão facilitada como é hoje para a pessoa se estabelecer legalmente por um período de tempo grande. Então, o Canadá e a Austrália, a Nova Zelândia, por exemplo, eles têm hoje a política de imigração deles muito vinculada à questão da educação. Então, Tá. eles permitem, no passado, o processo de imigração era muito voltado para profissionais mais maduros, pessoas com uma faixa Não etária sabia. 35, 38, 40, e se a pessoa tivesse doutorado, é que eles gostavam mais, ganhava mais ponto, né? Atualmente, se você fizer uma graduação no Canadá, por exemplo, você automaticamente tem residência permanente. Então, enquanto estudante, se você for o universitário, a sua esposa e o seu filho também têm permissão para poder morar e trabalhar. E o filho, obviamente, pode ir numa escola pública. Então, Nossa, dependendo eu da não situação, sabia disso, Vitor. Muito interessante. então, dependendo da situação, você tem uma possibilidade da pessoa, ao se graduar lá fora, já ter resolvido a questão legal de permanência no país. E esses países estão usando esse, porque aí eles garantem que o imigrante tem uma graduação universitária, né? E pega um perfil mais jovem. Para o Brasil, isso é muito ruim, porque nós vamos perder talento, vamos perder Sem um material humano de muito valor. Mas, ao mesmo tempo, você também, nós estamos aqui preenchendo uma lacuna que é para atender as pessoas que se interessam. E aí, tem esse sonho, né? e o gancho foi através desses projetos de imigração desses países que nós, então, decidimos montar uma estrutura própria no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália e na Irlanda, onde, ao você renovar a matrícula, você vai estendendo o seu visto, né, de permanência. Então, Perfeito. a pessoa pode estudar até 7 anos em algum desses países, entre 5 e 7, né? E Com aí, essa renovação com essa contínua. renovação. Então, o objetivo dessas nossas lojas no exterior é exatamente acompanhar essa trajetória para que eles consigam se engajar em áreas de educação e estudar todas as possibilidades. Então, é muito legal, porque a gente vai acompanhando. A pessoa não fica 5 anos estudando idioma, entendeu? Ela pode Sim, estudar o claro. máximo 2, depois tem que fazer cursos preparatórios até o limite da graduação, né? E pós-graduação, realmente, se desejar. Mas, Interessante. Ô, Vitor, você falou aqui de alguns destinos, né? Você falou Canadá, Austrália, Nova Zelândia e tal. Nesse reaquecimento, né, que você falou que as famílias estão juntas e pensando nos projetos, você sente uma mudança de busca de destino, até por essas questões, enfim, do mundo hoje? Você sentiu um redirecionamento de destinos que antes eram mais procurados e que estão sendo uns novos que estão aparecendo? a gente notou, por algumas razões, quer dizer, nós brasileiros, assim, como a gente não é um modelo de governança e de regime político ideal aqui, a gente não tem tido muita sorte com os políticos nos últimos, talvez, 400 anos, mas de qualquer maneira, a política do Trump com relação a esse projeto de reeleição dele e essas medidas recentes que ele teve aí no sentido
eventualmente suspender os estudantes que estariam fazendo aulas online nos Estados Unidos, pegou muito mal. Primeiro porque ele teve que recuar e cancelar o projeto. E segundo, pegou mal assim para o destino, né? Sim, sim. E o Canadá sabe se aproveitar muito bem dessa publicidade mais negativa que os Estados Unidos têm tido nos últimos anos. E tanto a Austrália como o Canadá, eles precisam de mais braços lá e de mais cérebros para a economia deles seguir adiante. Então, eles incentivam que as pessoas, ou facilitam, né, que as boas cabeças continuem residindo nesses países e emigrem para lá permanecer. Não é o caso, obviamente, dos Estados Unidos. Então, a gente vê uma queda no interesse para Estados Unidos, exceto o TIM, né? Aqueles que são mais jovens. Esse mais jovem, ele ainda é muito impactado pela cultura americana e tudo isso. Então, ele ainda tem uma fissuração que permanece aí. E o programa de High School, que começou muito forte com os Estados Unidos, ele ainda é muito procurado, Então, os Estados Unidos não perde tanto nessa faixa etária inicial, aí, 17, mas para o adulto, ele já perde interesse, sim. Eu diria que está tendo uma migração para outros destinos. Tá. E existe nos Estados Unidos uma questão do esporte também universitário, que eu acho que estimula bastante também, né, Vitor? Sim, e tem um esquema, nós até chegamos a trabalhar há algum tempo com essa questão de bolsa esportiva, porque a bolsa esportiva não é ganhar 100% de bolsa. Se você jogar tipo o Michael Jordan, você vai ganhar a bolsa e mais muita grana, entendeu? Mas não nasce toda semana um atleta desse nível. Então, os bons atletas, os bons tenistas, os que jogam bem futebol, natação, tem até polo aquático, tem vários esportes que se você se destaca já num nível aqui não profissional no Brasil, se você já é um atleta do Pinheiros, ou do Paulistano, ou do clube bacana aqui do Brasil, que tem também em outras cidades, você já consegue ter uma bolsa de 40%, de 50%, de 60%. E que bacana, já ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas a parte de graduação tem surpreendido, assim, com a demanda que a gente tem recebido no Brasil. É um volume crescente de brasileiros que desejam isso, né? Ter essa experiência. Nós estamos mandando muitos para a Holanda, para Portugal, muitos para o Canadá, obviamente, né? E para Estados Unidos também. Agora, Estados Unidos é um valor muito mais caro, né? Vocês devem saber, você também, mas, por exemplo, alguns países europeus, eles não cobram para você fazer curso universitário, mesmo que você seja estrangeiro. Não é o caso da Inglaterra, por exemplo, né? Que cobra mais caro, inclusive dos próprios europeus, quando vão fazer faculdade no Reino Unido. Mas a Alemanha, por exemplo, eles entendem que é uma forma de retribuir, né, o sucesso e o alto padrão da sociedade deles, de capacitar estudantes de outras nações menos favorecidas, onde o Brasil, a África, alguns países da Ásia acabam fazendo. Mas aí você tem a questão do idioma, que as aulas nas universidades americanas, alemãs, na sua maioria, são em alemão. Então, você restringe, mas são universidades espetaculares que se pode fazer. A gente também ajuda a fazer esse tipo de escolha para os interessados também. Bacana. O legal do intercâmbio, assim, eu acho que
até no próprio site de vocês, né, Vitor? Assim, às vezes a gente acha que é só sair para estudar línguas. Eu acho que você está trazendo aqui são inúmeras ou infinitas possibilidades de prazo, de tipo de viagem, de custos diferenciados, de investimentos, que eu não diria nem que é um custo, né? Porque o intercâmbio você aprende, Sim. a partir do momento que você entra no avião, você já está vivendo uma nova experiência e amadurecendo a cada obstáculo ali e novidade que você encontra, né? Eu cresci muito nesses 2 anos que eu fiquei fora, aprendi muito. Eu acho que isso é um investimento realmente que tem condição de se organizar aí, mas o legal é que você falou, tem níveis de investimento diferentes. Então, esse sonho não pode ser deixado de lado, né? Não, Ser um eu desejo acho real. que não tenho dúvida, quem nunca experimentou, porque realmente é uma possibilidade de mudar a perspectiva, né, que você tem do mundo. É muito legal tudo que se experimenta, né? Você aqui assim, o Brasil, ele assim é um país, além do que nós temos uma vantagem em relação a outras nacionalidades. Gente, se a gente chegar hoje na Arábia Saudita, eles vão nos abraçar. Se a gente for para a Rússia, eles vão adorar a gente. Se for para a China, eles gostam. O japonês nos adora. Aonde a gente vai, o pessoal gosta. E é o Pelé, é isso, é o futebol. Então, assim, o Brasil é um país pacífico, é um país do bem, entendeu? E mais com o carnaval e com a animação. Então, assim, é muito legal você carregar você vira meio um embaixador, né, do Brasil. E, fora disso, o que a gente tem mesmo numa cidade que nem São Paulo, né, o Brasil não é tão cosmopolita, né, como Londres, por exemplo, como Nova York. E aí você se depara lá com um restaurante afegão, você vai lá comer comida do Tibete, quer dizer, isso a gente não põe no nosso... Não está no programa de fazer um curso em Londres, entendeu? De você provar a comida do Tibete, mas você vai ter esse contato. Vai ter essa oportunidade, é verdade. Então, assim, é uma redescoberta, né? Porque a gente está numa posição geográfica com o oceano na frente e atrás e longe de tudo, e esse histórico, especialmente da Europa, né? E da costa oeste dos Estados Unidos, que tem essa conexão com a Ásia, eu acho que faz falta um pouco mais de Ásia e de África aqui no Brasil, porque a gente tem pouca atividade cultural e de história com esses destinos, entendeu? E é muito legal. Eu acho que isso aí nos encanta, porque não é do nosso dia a dia. Então, é legal. É muito bom. Eu falo que você tem que tirar o óculos. Você tira o óculos, troca a lente e você começa a ver o mundo de uma forma diferente, né, Vitor? É bem isso. No começo você questiona, mas por que é assim? Por que é assado? Aí você começa a falar, não, peraí, deixa eu entender por que é assim, né? Assim, de uma forma da cultura, da história, da composição ali, você consegue aprofundar de uma forma muito gostosa nas novas culturas, nas novas experiências. Não, e aí assim, obrigado, Kleber, aí, está elogiando essa aí. A gente também descobre, né, outros formatos. Eu acho que assim, a viagem de trem, por exemplo, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil. É uma delícia, né, porque é muito prático, você chega no centro da outra cidade, é uma pontualidade irreparável. Então, assim, eu vejo isto, até esse detalhe, né, de você conseguir explorar uma série de países, né, como é o caso da Comunidade Econômica Europeia. Quer dizer, você entra no trem e você... Desbrava o continente todo. Então, eu acho que tem esse fator também.
E a gente gosta e a gente investe muito nessa questão da experiência, né? Nós temos Sim. alguns programas, por exemplo, hoje já tem muitos colégios bilíngues, por exemplo, no Brasil, e já tem alguns jovens que têm um nível bem mais avançado do que quando eu tinha 15 anos, 16 anos, e hoje os meninos com YouTube, com Netflix, etc., já têm um domínio do idioma. Então, nós, pensando nisso, nós temos programas como a gente chama de Teen Experience, que é para essa faixa etária teen, mas que não vão ficar na sala de aula estudando inglês, porque eles já estão com Já nível. falo. Ah, que Já falam. interessante. E aí são experiências, eles vão ter programas na área de formação, de leadership, outros vão fazer com alguma prática esportiva, Que entendeu? bacana. Então e aí combina que por um certo período tem algumas viagens interligadas, né? Tem a parte de coding também para quem gosta de programação. Então assim é uma formação que ultrapassa a parte de idioma também, entendeu? Então e aí temos também, por exemplo, os programas para a família, né? Também dá para uma família fazer um curso, entendeu? Não necessariamente na mesma escola, níveis diferentes, entendeu? Os filhos Ah, que vão para uma legal. escola, os pais vão Você para tem outra, um planejamento para toda a família. para toda a família. É um negócio que é uma opção de viagem que tem tido boa Bacana. procura também, entendeu? Ô, Então, Vitor, a gente tem aqui o Ricardo da Interativa, que é um parceiro nosso que ele trabalha com educação corporativa, e ele sei. fez uma pergunta aqui: se você tem alguma indicação para quem quer aprender francês e artes. Se você tem também programas específicos, assim, né, de uma área, por exemplo, arte, ou, enfim, Sim, tecnologia. sim. Olha, eu agradeço pelo interesse e eu diria o seguinte, que eu não conheço todas as opções que nós temos no nosso portfólio com detalhe, com data de início, com Uhum. duração, apesar de ser um apaixonado pelo francês também, não é um destino, eu diria que os brasileiros investem ainda muito proporcionalmente. A França representa um índice abaixo de 3% dos nossos intercâmbios. Então, a gente não tem o mesmo nível de opção que tem para os países de idioma inglês. Mas eu vou ter o maior prazer de buscar uma alternativa para a gente considerar para fazer artes na França para quem tem menos de 18 anos. Ah, legal. Ô, Vitor, eu fiquei com uma curiosidade aqui que eu queria te perguntar. Nesse momento de pandemia, quem estava num curso, por exemplo, a pessoa estava estudando no Canadá, estava em aulas com amigos do mundo inteiro, e aí fechou. Como se deu a continuidade desse curso? O que as escolas do mundo inteiro encontraram como alternativa? Olha, primeiro foi um choque muito grande, né? A gente ficou a gente ficou muito preocupado, né? Onde que isso poderia nos levar. Mas as escolas foram muito ágeis, né? Elas montaram um esquema de ensino à distância, tá? Porque já existe no mercado, acho que muitos de vocês, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que tem opções a partir de $0 até $5 por mês, que você pode estudar inglês online. E aí você fala com um robô, você fala com, eventualmente, às vezes, uma outra pessoa que está em Nova York, né? Mas aqui, sim, as escolas que nós selecionamos para trabalhar, para ensinar idiomas, são verdadeiras usinas com ótimos professores, porque assim, isso também tem muita escola de inglês no Brasil que tem como professor alguém que é fluente no idioma, que não quer dizer necessariamente que a pessoa seja um bom professor. A gente Sim. sabe que na nossa experiência como aluno, né, a gente não tem assim centenas de bons professores, né? Tem uma meia dúzia, 2 ou 3 bons professores que você nunca esquece.
E não é diferente. Então, eu acho que a maioria das escolas de inglês no Brasil, felizmente para nós, porque fica difícil de aprender inglês no Brasil, porque não tem um volume de professores capacitados suficientes. Fala-se que a carência no Brasil chega a 500.000 de professores de inglês, para a gente conseguir dar um salto que esse salto nunca aconteceu. Eu ouço esse salto desde que a CI abriu, mas ele não tem nenhuma perspectiva de acontecer. E, então, essas escolas, o que elas têm? Elas são usinas de ótimos professores, né? Não é uma pessoa que simplesmente é fluente naquele idioma. E aí elas montaram essas classes com os mesmos alunos que estavam em aula presencial. Então, aí tinha o estudante que era da China, que voltou eventualmente, ele continuou naquela turma. O brasileiro que estava nessa turma voltou para São Paulo, continua nessa turma. O espanhol, que era de Madrid, continuou. E aí, então, alguns grupos permaneceram, porque a gente não tinha muita dúvida, a gente tinha muita dúvida, todo mundo tinha dúvida por quanto tempo isso ia perdurar, né? Exato. E aí as companhias aéreas ainda, algumas não suspenderam voos, e as pessoas falaram, quando se viu que ia acontecer essa questão logística, eu diria que foi o segundo choque, né? Onde as pessoas largaram a caneta, arrumaram a mala e disseram, olha, já tem uma companhia que parou de voar, já tem uma outra. Aí foi uma questão de o pessoal voltar correndo para casa. Alguns permaneceram, continuaram com essas aulas. Aí outros que voltaram continuam na mesma turma, mas são modelos de ensino que eu diria que eles são remotos, mas guardam o mesmo conceito da sala de aula tradicional, ou seja, ele sempre vai ter os mesmos colegas, vai ser sempre aquela professora e tem tido um pouquinho de flexibilidade com relação ao horário. Não vai ser sempre às 9 horas da manhã, às vezes a aula começa às 10 ou às 11, né? E às vezes eles testam alguma coisa, testam alguma coisa. Mas isso deve permanecer, né, Vitor, também. Para quem não tiver condição financeira de estar fisicamente, provavelmente essas opções devem permanecer. E você consegue ter um gostinho, né? Então, o que está acontecendo agora? Nós temos vendido bastante aula online para essas escolas tradicionais, porque a pessoa começa aqui já a praticar e sentir o clima muito mais real, vamos dizer o seguinte. Quando isto não era disponibilizado, as escolas não ofereciam, então a gente também não apresentava essas opções. Então, agora tem muito legal. E é muito legal, porque é impressionante. Eu já participei de algumas, porque eu estava curioso também para essas alternativas que tem de aprendizado de inglês online. Eu já, obviamente, também já testei para ver como que funciona, né? Mas eu acho que, assim, infelizmente, eu vou dar uma notícia aqui para quem está interessado em aprender idioma, que é o seguinte: não dá para falar bem o idioma sem estudar muito. Então, as pessoas me perguntam assim, Vitor, meu filho, você acha que 3 meses vai dar para ele falar? Meu filho vai ficar um semestre. Um semestre ele vai voltar fluente. Né? Eu falo, olha, depende aonde, com quem e se ele vai estudar. Porque eu conheci vários brasileiros que moraram 5, 6 anos em outros países e não conseguiam falar o idioma. Entendeu? Então, depende é um mix de muito... vivência e estudo, né? Então, assim, agora, às vezes, as pessoas têm um objetivo mais modesto, né? Diz, olha, eu quero poder me comunicar, eu não gosto de chegar num lugar e não consigo entender o que você está falando, eu quero... Aí, eu acho que tem para todos os gostos, né? Mas, assim, quem sonha em ser fluente em outro idioma, dá, claro que dá, é possível, é possível. Tem que passar 2 anos estudando numa escola? Não. Dá para fazer um pouquinho online? Dá para fazer um pouquinho online. Mas se prepare para estudar. Tá? E eu sempre falo que também, quando a gente vai, o primeiro intuito é você se conectar aos brasileiros, né? Porque você quer um pouco mais de acolhida. E, na verdade, você tem que conviver com os brasileiros, mas o importante é sempre ter algum estrangeiro para que a obrigatoriedade da língua que você está, no local que você está, seja
seja um item indiscutível, né? Então, isso ajuda bastante a prática quando você está lá fora, né, Vitor? Eu acho que é totalmente diferente. E tem todo o aspecto cultural, né? Porque, por exemplo, né, se você for para os Estados Unidos e você for analisar a sua grade escolar de quanto você estudou de história americana, você vai ver que vai ter eventualmente a Guerra Civil Americana e um pouquinho, entendeu? Vai ver a crise dos mísseis, etc. Agora, quando você chega lá e você vai ver o Museu de História americano, mesmo que seja numa cidade, não precisa ser Washington, pode ser uma outra cidade, que tem, você vai ver que você não conhece quase nada. Uma história riquíssima. Uhum. E as origens, o mesmo do Canadá. Se nós vamos falar da Inglaterra, nós temos que falar de milhares de anos e o próprio Império Britânico e as suas conexões com quer dizer, é um negócio sem fim. A própria França, né? A gente sabe que a França foi um explorador, tem territórios além mar que são possessões francesas, mas quando você vai lá, você vê o pessoal das ex-colônias francesas e contando as histórias e todos falando, obviamente, todos com um ótimo francês, estão lá estudando universidade, estão lá trabalhando, etc. E aí você enxerga conexões assim que vai além do aprendizado do idioma, né? Porque estudar só a língua e na França, aí você entra na culinária, na parte de vinicultura, você entra na parte de patisserie, na parte de doces, na parte... Quer dizer, é um mundo, entendeu? É um mundo sem fim. A própria Alemanha também, com as suas delicatessens lá. Quer dizer, eu acho que essa, a viagem em si, ela não se restringe, no nosso caso de intercâmbio, a pegar o livro e ficar lá, ou decorando o dicionário, etc. Não é isso, né? Mas eu acho um valor inestimável. É inestimável. Ô, E Vitor, a gente está quase no fim você aqui. viver um pouco como cidadão, né? Você Sim. viver na França como um francês é legal também, né? E mesmo, ao metrô é apertadinho, às 8 da manhã é lotado, o transporte público mas é legal ver também que não são só rosas, né? A gente acha que todo mundo vai sentadinho no metrô lá na hora do rush. Não é assim. Eu brinco que a gente, quando é turista, você está no metrô, entra o sanfonista, aí você fica lá, você curte. Quando você mora, que você pega o metrô todo dia de manhã e entra a sanfona, você fala... Você faz a mesma cara dos franceses que você fala, mas por que ele não está achando bom isso? Você fala, não aguento mais essa sanfona. Então, você começa, de fato, a vivenciar o dia a dia e entender por que dá cara feia, sendo que o turista está curtindo ali aquele momento. Ô, Vitor, a gente está chegando no finalzinho aqui. Eu queria, obviamente, reforçar, né, que de tudo isso que você falou, né, a importância do seguro viagem, porque dá esse respaldo para a família e para o próprio intercambista, né? Inclusive em coberturas de esporte, como você mencionou, enfim, todo tipo de imprevisto médico, de acidente, doença. Então, assim, a gente tem uma parceria que ela é absolutamente aderente, né? O projeto do intercâmbio junto com a segurança do viajante e da família. Eu acho que nós estamos assim muito satisfeitos dessa cooperação com vocês. Eu acho que a gente tem muitos pontos em comuns e essa valorização aí dessa cultura do bom serviço aí que eu acho que a Prio sempre trouxe na bagagem e que para nós é fundamental. A gente não consegue imaginar um passageiro pensando numa experiência bacana sem estar com o seguro em mãos. Então, eu não recomendo mesmo para os profissionais que não são da área de intercâmbio que ousem, né, a fazer uma venda de uma viagem sem adicionar o seguro, né? A gente, felizmente, tem um índice de penetração do produto muito alto. Eu acho que é uma das mais altas aí do mercado, porque a gente
tem isso no nosso DNA, tá na nossa história. Sim. E tá junto. Eu acho que... Mas é muito legal. E é legal também ter essas paixões aí parecidas, né, Thaís? Que primeiro é o intercâmbio, segundo é o seguro, e terceiro, agora você também empreendedora aí que... Sim. Então, eu fiquei muito feliz aí de ver vocês tocando esse projeto aí da Prio no Brasil, que eu desejo muito sucesso para vocês aí. Ai, obrigada, Vitor. A gente foi um ato de muita coragem. Eu acho que é um ato de coragem todo novo empreendimento do Brasil, que não é um país fácil, mas é um país cheio de oportunidade, né? E eu espero que a nossa parceria seja eterna, né? Assim, porque realmente a gente tem uma conexão grande, a gente tem um posicionamento de entrega de qualidade, de serviço, de atenção ao cliente muito forte, muito próxima. Então, se você quiser deixar mais algum recado, a gente tem aqui nossos comerciais, nossos parceiros agentes, corretores. Fica à vontade. Eu já te agradeço aqui muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua parceria de longo, né, de tanto tempo. Legal. Estou vendo aí que está a Vanessa de Belo Horizonte, é uma companheira de longa data aí. Trabalhamos juntos muitos anos aí, de Belo Horizonte nos acompanhando. Beijão, Vanessa. Muito obrigado a todos pela audiência aí, mas eu quero dizer, Thaís, que nós temos muito a fazer, muito a melhorar. A gente nunca pode acomodar, né, Vitor? Nunca se entendeu como uma organização que está bem. A gente sempre acha que falta alguma coisa. E a minha mãe me disse que eu nasci assim, mas o meu sócio também é assim. Então, a gente conseguiu contaminar toda a nossa equipe também de ser assim. Então, a gente vai querer melhorar muito ainda e vamos precisar de parceiros como a Prio para nos apoiar aí. Ai, que bom, Vitor. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos aqui que ficaram com a gente. E nós vamos responder, né, Thaís? Todo mundo que mandou aí os seus comentários, nós vamos responder, tá bom? Tá bom, perfeito. Obrigada. E a live vai ficar no feed da Prio também, se você quiser depois com aquele aviãozinho de papel direcionar para algum parceiro seu, cliente, enfim, fica à vontade, Vitor. Te agradeço mais uma vez. Um prazer, gente. Um abraço para todos aí. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau.